3, capítulo 4, a partir do versículo 8, a Sulamita e o seu filho, diz assim: E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali retirará. E sucedeu um dia que veio ele, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Dá uma paradinha por enquanto aqui na leitura. O que o Espírito do poderoso Deus trouxe ao nosso espírito nesse momento, nessa hora, para te passar essa palavra, é uma pergunta que você vai ter que fazer a si mesmo. O que você tem posto dentro da tua casa? Quem tu tem levado dentro da tua casa? Mais uma. Quem tu tem colocado dentro da tua casa? Aí essa casa a gente vai falar dos dois aspectos. A casa física, de cimento, tijolos que você mora, e a casa espiritual, que é a tua própria vida. Vamos lá. Primeiro, a casa natural: telhado, cimento, parede, muro, quarto, sala, cozinha e banheiro que você mora. Observa que essa mulher estava observando Eliseu subir, mas pela rua que Eliseu passava tanta gente. Primeira coisa que o Espírito Santo me mostra, me faz observar nessa hora: ninguém é igual a ninguém. Número 1. Número 2. Ninguém está servindo a Deus no mesmo nível. Fulano é servo de Deus, a cicrano também é. Não. Um é totalmente diferente do outro. Pode até os dois estar no mesmo reino, mas estão em posições totalmente diferentes. Quer ouvir a palavra? Não vai para aquele ali não, vai para aquele ali. É oração? Não vai naquele ali não, vai naquele ali. Mas os dois não são crentes. Mas naquele ali eu estou vendo Deus, estou vendo resultado, estou vendo frutos. Então, o que você tem posto dentro da tua casa? Há situações em que você pode pensar que é uma mera brincadeira. A Bíblia se preocupa em Provérbios em dizer assim: não vá muito à casa do teu irmão a fim de não aborrecê-lo. Tem passagem na Bíblia que fala muito sobre entrou na minha casa, entrou em casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus estava na casa de Simeão lá, e a mulher entrou com um cântaro lá, regou os pés dele com um coentro. Jesus entrou na casa de Marta, de Maria, casa. Pode aparentemente parecer que é inocente ou que é uma coisa simples você receber alguém na tua casa. Pode parecer que é uma coisa simples você convidar alguém para ir na tua casa. Mas tem um peso espiritual muito grande aí. Por exemplo, um demônio, ele não pode entrar na tua casa sozinho. Por quê? Porque a tua casa está guardada pelo sangue do Cordeiro, as asas do Senhor estão em volta da tua casa, Deus está com anjo com espada de fogo ali em volta da tua casa. Mas o diabo, às vezes, ele recebe certas permissões no reino espiritual que os seres humanos desconhecem elas, e é aí que está um grande perigo. Para o diabo ter certas ações, ele precisa de certas permissões. Aí você vai entender na data de hoje o peso tão grande quando a Bíblia fala em Amós 3,3, que muita gente não entende o peso do que tem essa palavra. Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles.
Vou te mostrar como tem. Um demônio não pode vir andando sozinho. Ele é espírito, mas é real. Ele é invisível, mas é real. Os demônios estão aí roubando, matando, destruindo. Ele não pode sair por aí sozinho entrando na tua casa. Mas ele, possuindo uma pessoa, com um convite teu, você acaba convidando um demônio para entrar na tua casa. Ah, que isso, pastor? Está doido? Eu vou convidar demônio para entrar na minha casa? Quer ver eu te mostrar como? Quando tu sabe que aquela mulher não serve a Deus, não testemunha das coisas de Deus, está vivendo em prostituições, em adultérios, em coisas das trevas, está envolvida em laços, você até já disse que se sente mal quando chega perto dela, mas ela é o que sua? Sua amiga de infância, ela é sua irmã, né? Filha da mesma mãe, do mesmo pai, ela é sua cunhada, ela é sua vizinha, ela é sua tia, ela é sua prima. Então quando você olha para ela, lembrando de Marcos capítulo 16, quando está dito assim, né? Irão impor as mãos sobre, irão pegar nas serpentes e não lhes causará dano algum. Ué, quando é que tu pega numa serpente? Quando tu bota a mão na cabeça de uma pessoa que está cheia de espírito maligno. Quando é que tu acaba convidando sem querer um demônio para dentro da tua casa? Quando você convida para vir à tua casa, olhando nos olhos, uma pessoa que está cheia de espírito maligno. Pô, depois que ela entrou na minha casa, eu me senti mal, e tive uma briga com a minha esposa, ou tive uma briga com o meu marido, e quebrou o negócio da minha casa, e rapaz, as coisas estão assim, as coisas estão assadas, sem querer, às vezes inocentemente. Eu já disse isso aqui, eu não convido qualquer pessoa para ir na minha casa. Minha casa não é luxuosa, é uma casa simples, humilde. Mas essa palavra casa tem um mover espiritual que envolve a questão. Ah, pastor, me prova na Bíblia. Prova. Lá no Egito, Deus mandou matarem um cordeiro, lembra? Foi a última praga que Deus ia manifestar a morte dos primogênitos. E botaram o sangue do cordeiro aonde? No chão, perto do teu corpo, ali. Nos umbrais das portas da onde? Da tua casa. E era uma casa de luxo? Eram as mansões que eles tinham no Egito? Eram casas simples, humildes, muito simples. Não tinha piso, não tinha parede pintada, não tinha nada disso que tu vê hoje nas casas aí, para tu ter ideia. Então não é questão de casa ser luxuosa, mansões, ou ser um casebre, ou um barraquinho. É casa, cuidado com quem tu chama dentro da tua casa. Quando você convida a pessoa, automaticamente o diabo recebe uma permissão para acompanhar aquela pessoa até lá. Casos que acontecem. E vai parar dentro da tua casa. Veja bem, eu estou falando em parar dentro da tua casa. Diabo e demônio tocar em quem tem o Espírito Santo, impossível. Diabo e demônio tocar em quem está cheio do Espírito Santo e da palavra, impossível. Aonde está o Espírito Santo, o diabo não toca. Eu estou falando de entrar em casa. Ah, mas o Espírito Santo está na minha casa. O Espírito Santo está dentro de mim, não está nas paredes da minha casa. O Espírito Santo está dentro de mim, ele habita dentro de mim. Quando eu vou no mercado, ele vai comigo. Quando eu vou lá no shopping, ele vai comigo. Se eu for na rua, ele vai comigo. Se eu for trabalhar, ele vai comigo. Se eu for estudar, ele vai comigo. Eu vou para a igreja, ele vai comigo. Ele está comigo enquanto eu estiver guardando a palavra dele. O Espírito Santo não habita em parede. O Espírito Santo habita dentro do homem e da mulher que está guardando, praticando e andando pela sua palavra. É dentro desses que habita o Espírito Santo. Não está nas paredes da tua casa. Deus guarda a casa dos seus servos? É claro que guarda. Por amor a quem? Por amor aos seus servos que amam, que guardam a sua palavra. Mas o mesmo Deus que guarda a tua casa, Ele te disse que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Se eu me relaciono com uma pessoa ímpia e deixo a pessoa ímpia conversar e falar comigo, qual é o assunto que a pessoa ímpia vai ter para mim que vai me edificar a minha vida espiritual? Sai alguma coisa que presta da boca de um ímpio? Tem alguma coisa de edificação espiritual ou de um bem para a tua vida que possa sair da boca de um ímpio? Então cuidado com quem você convida dentro da sua casa. Cuidado com quem tu chama dentro da sua casa. Cuidado, porque ali pode ter a brecha para o demônio querer fazer alguma coisa lá que antes ele não estava conseguindo. Mas ele agora usou um cavalo dele, que ele chama assim lá no centro espírita, né?
chama os demônios, enquanto o nosso Deus, o nosso Pai, chama os seres humanos de filhos, aqueles que se entregaram a Ele, obviamente, os demônios chamam aqueles que servem a Ele de cavalo. Então ele pega carona no cavalo dele e entra dentro da casa da pessoa. E quando der por conta, ela tem uma pessoa endemoniada dentro da tua casa que você convidou. Inocentemente, mas convidou. Mas eu não chamei na intenção de que viesse por causa de demônio. Não, mas o demônio, o Espírito Santo não habita dentro de quem ama e guarda a palavra? Não está ali? Onde a pessoa está, já deu exemplo, agora o Espírito Santo não vai? Assim os demônios habitam dentro daqueles que estão sujeitos às suas investidas, que não tem o Espírito Santo, não tem a palavra. E onde a pessoa vai, eles vão se mexendo dentro. Tem gente que se ilude muito, que pensa que manifestação demoníaca é só ver a pessoa se batendo no chão, rolando no chão, mudando a voz, se torcendo. Essa é a manifestação demoníaca simples. Sabe qual é a manifestação demoníaca mais profunda? É aquela em que a pessoa conversa contigo e você não enxerga absolutamente nada nela de maligno. Essa é a situação mais perigosa de uma possessão demoníaca. Estava conversando com ela, falou comigo normal, sentamos, almoçamos, conversamos, e ela estava cheia de demônio, ele estava cheio de demônio. E aí você precisaria ter o quê? Discernimento de espírito. Para mesmo a pessoa estar falando normalmente com a voz dela, você saber que de vez em quando daquela voz natural da pessoa está saindo um conselho demoníaco do espírito maligno que está habitando dentro dela. Tem gente que não discerne isso. Tem gente que não discerne isso. Por isso que Deus fala, não toma conselho com a boca do ímpio. Mas aquela velhinha que mora do lado da minha casa tem 80 anos, teve 6 casamentos, 10 noivados, tem uma experiência de vida, ela é ímpia, está cheia de espírito maligno, não tem nada nela que preste para te dar conselho. Se ela soubesse e guardasse o que é conselho certo, ela teria casado uma vez. Não teria tido os 5, 6 casamentos que teve. Então, quem tu convida dentro da tua casa? Quem tu põe dentro da tua casa? Isso tem um peso. Tem que tomar um cuidado muito grande. Tu pode estar convidando pessoas movidas por espírito maligno para dentro da tua casa. No dia a dia tu pode estar se relacionando até na rua, a tua amiga de infância, o teu colega de infância, ele não entrou no mesmo caminho da verdade, da justiça e da vida, que é a palavra de Deus, que você hoje entrou. Ele continua no caminho que leva às trevas. Me afasto dele? Não. Eu não ando com ele, mas eu prego para ele. Guardou a diferença entre eu não ando com ele, mas eu prego para ele? Eu não tenho comunhão com ele. Se parar perto de mim, sabe que vai ouvir o quê? Palavra de Deus, que é o que me interessa, para conversar com quem não conhece a Deus. Falar das coisas de Deus, falar da verdade do Evangelho. Então cuidado com quem tu põe dentro da tua casa. Então essa mulher convidou Eliseu, falou com o marido dela, ela foi sábia. Ela chamou o marido e apresentou a situação ao marido. Ela observou e viu que aquele homem que subia aquela ladeira lá perto da casa dela, perto do muro da casa dela, era um santo homem de Deus. Agora, por outro lado, quando tu coloca dentro da tua casa alguém que é cheio do Espírito Santo, é outro lado da moeda, outra face da moeda. Quando você tem amizade, comunhão, intimidade, convida para a tua casa, tem prazer em receber na tua casa alguém que é cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio de poder, aí agora é outra coisa. Prova bíblica disso. O que aconteceu com Isabel, que morava nas montanhas, mãe de João Batista, quando Maria foi aonde? Foi à sua casa lhe visitar. O que aconteceu? A criança que estava no ventre dela, João Batista, saltou. Imagina a unção que tomou aquela casa naquele momento. Isabel disse, de onde me vem a mim, que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Olha aí. Imagina a unção que tomou aquele momento. Imagina a unção que Isabel sentiu na hora que Maria entrou na casa dela. Grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista. Era o arauto sendo visitado pelo Senhor dos Exércitos, né? Profeticamente era isso. Jesus no ventre de Maria, João Batista no ventre de Isabel. Imagina a unção que tomou aquela casa naquela hora. Imagina a unção que tomou no dia de Pentecoste, ao ponto de Atos 2 mostrar que o Espírito foi derramado, quando Jesus fala,
ficai reunidos toda onde? No mesmo lugar. Estavam na rua? Estavam dentro de uma casa. Do alto, o Espírito Santo veio um vento veemente, encheu a casa, a Bíblia diz, a casa onde eles estavam. Esse é o outro lado da moeda. Quando tu convida uma pessoa que tem o Espírito Santo, que está ungida, que tu vendo na tua casa, essa pessoa não sai da tua casa sem antes orar junto contigo. Essa pessoa não sai da tua casa sem falar palavras de Deus junto contigo. Essa pessoa não sai da sua casa sem se alegrar no Senhor juntamente contigo, sem entrar em assunto das coisas do alto, sem falar das coisas que envolvem a igreja, dos acontecimentos do Senhor no meio do seu povo. É o contrário. A unção está, o Espírito Santo está ali. E isso tem travado a vida de muita gente. Quando você convive com visitas de pessoas endemoniadas, as coisas emperram na tua casa, as coisas não andam, as coisas se alavancam, se atravancam e se embaraçam. Por outro lado, quando tu recebe visitas na tua casa de pessoas cheias do Espírito Santo, as coisas fluem de tal maneira, a unção toma conta do lugar e coisas maravilhosas começam a acontecer. Então, quando Eliseu entrou na casa dela, verso 11, sucedeu um dia que veio ele ali e retirou-se aquele quarto dentro da casa dela, que ela mandou fazer junto ao muro, né? Dentro dos territórios da casa dela, né? Mandou fazer um quarto junto ao muro e deitou ali. Continua comigo a leitura, 2 Reis, capítulo 4, verso 12. Então disse ao seu moço, a Geazi, chama esta sunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera, dize-me, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer pois por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama, e chamando a ele, a ela se pôs à porta, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Olha só. Eliseu, que tipifica o próprio Espírito Santo de Deus. Tu convidando uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, visitando a tua casa, em comunhão contigo, pessoa profetizando ali pelo Espírito Santo de Deus. Você gostaria de alguma coisa aqui na tua casa? O que você tem buscado em Deus? Eu não vou sair daqui sem antes fazer essa oração por você. E olha como é que Deus marca os lugares onde o Espírito dele está na vida dos servos dele. Tem um mover todo especial que envolve o lugar onde Deus está, onde o Espírito Santo está. Depois, o que aconteceu com o filho dessa mulher? Veio a falecer de meningite, ficou doente, trabalhando no sol forte com seu pai, e ela pegou a criança, pegou tudo e foi de encontro a quem? De encontro aos médicos, porque a Bíblia fala aqui que ela era rica. Ela tinha condições, ela foi lá onde estava o homem de Deus, e ela queria falar com o homem de Deus. Aleluia. O que aconteceu depois com a criança? Eliseu orou por ela, e Deus ressuscitou o menino, e foi restituída a sua mãe. Sabe por quê? A bênção que o Espírito Santo te dá, se tu continuar andando em santidade, nenhum demônio rouba, nem doença destrói, nenhum demônio toma, nenhum mal arrasa. Medo de inveja, medo do chamado popular olho grande, quem tem isso, quem tem medo disso, não tem o Espírito Santo de Deus. Nenhuma arma do diabo pode roubar da tua vida aquilo que o Espírito Santo te deu. Só você pode perder o que ele te deu, se você não zelar e não guardar com amor e com afinco. Amém? Amém. Esconde essa palavra no teu coração. E eu volto a te perguntar, como te perguntei no começo, o que você tem guardado na tua casa? Quem você tem convidado para entrar na tua casa? Como é que está a tua casa? Pergunta a pessoa que está aí perto de
você. Como é que está a tua casa? Você pode estar querendo olhar um problema do lado de fora, quando na verdade o problema está dentro dela. Ore dentro da tua casa. Senhor, me mostra o que eu, inocentemente, desapercebidamente deixei entrar na minha casa, que não tinha que ter deixado. Me mostra, Senhor. Me mostra. E Deus vai te mostrar. E aí você vai levantar mãos santas, sem ira e sem contenda, como diz a Escritura, e vai expulsar de dentro da tua casa todo o mal que fica